Meus irmãos, então, com grande alegria, hoje a liturgia nos convida para nós nos alegrarmos e exultarmos, porque Jerusalém terá a paz. Quem que é essa Jerusalém que a primeira leitura de hoje fala? Diz assim: assim diz o Senhor, exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém. Jerusalém é todo o povo de Deus. O Senhor nos convida a nos alegrarmos e a exultarmos, vendo tudo o que Deus faz com o seu povo. Olha, o Senhor salva Jerusalém dos inimigos, isto é, o Senhor salva o seu povo do mal. O Senhor traz a paz para Jerusalém, isto é, o Senhor traz a paz para o seu povo. E o convite para nós é: nós precisamos abrir os nossos olhos para ver todo o bem que Deus faz para Jerusalém. Isto é, todo o bem que Deus faz para o seu povo. Acontece que nós estamos um pouco acostumados a enxergar só desgraça, né? Só tragédia, para que nós tenhamos motivos para murmurarmos. Mas Deus nos chama a nós a nos alegrarmos por vermos os bens que Deus faz para o teu povo. Eu estava tentando lembrar alguns bens que poderia encher os nossos olhos e ver como Deus é bom. E não pense coisas extraordinárias. Pensa na tua família, na tua casa, nas tuas relações. Eu lembro que meu cunhado tinha passado num concurso, estava no segundo filho já com a minha irmã, e ele tinha que ir para a capital, né? Eu sou do interior de São Paulo, então ele ia ficar lá em São Paulo. E aquela angústia, né? Minha irmã sozinha com os filhos, numa cidade, ele trabalhando em outra. Minha mãe colocou o joelho no chão e começou a rezar. Você precisa de pelo menos 3 ou 4 anos para conseguir ser transferido para a sua cidade, pois ele no mesmo ano foi transferido. Uma coisa maravilhosa, fruto da oração. Nós precisamos ter a capacidade espiritual de enxergar os pequenos bens que Deus vai realizando na nossa família, na nossa casa. Um coração que se converte a Deus, esse é o maior bem de todos. Nós precisamos louvar, nós precisamos nos alegrar com Jerusalém que se converte. Nós precisamos nos alegrar com as pessoas que começam a crer, a ter fé. A fé é um dom de Deus. A fé não é trabalho humano. Então, quando uma pessoa começa a participar da missa, a rezar o terço todos os dias, a buscar ter uma vida de oração, olha isso. Quando uma pessoa começa a buscar a confissão, esse é um motivo de uma alegria inenarrável. É Deus realizando a obra dele em Jerusalém. E Jerusalém é o povo de Deus. Olha isso. Exulta,
rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. Que maravilha! É o convite de Deus para nós. Nós precisamos enxergar e experimentar as obras de Deus. E aí, uma vez que nós experimentamos as obras de Deus, aí nós somos chamados a sermos missionários. É o que o Evangelho de hoje traz. No Evangelho de hoje, o nosso Senhor, Ele chama os 72 apóstolos, os 72 discípulos, e manda-os de 2 em 2 até as cidades para evangelizar. E o Evangelho diz: ir até aquelas cidades que eu não posso ir. Uma vez que nós experimentamos este poder de Deus, nós precisamos levá-lo até aqueles corações, até aqueles lugares aonde Jesus não pode ir. A missão, ela faz parte de ser cristãos. O problema é que a gente pensa assim: eu vou ser missionário na África, eu vou ser missionário em tal lugar. Isso é para alguns, mas parece que não é para você. Você já está com a sua vida feita aqui em Rosário Oeste, talvez não saia daqui para evangelizar, mas a tua missão é evangelizar o teu serviço. Você precisa experimentar a obra de Deus, enxergar os bens que Ele realiza e ser missionário no teu serviço. Ser missionário no teu bairro. E o mais importante, ser missionário na tua casa, na tua família. E isso não quer dizer que você vai chegar no seu serviço com um rosário e dar um rosário para cada um, e antes de todo mundo trabalhar, vocês vão rezar um rosário. Não é isso. Sabe como é que você evangeliza no seu serviço? Sendo o melhor funcionário. As pessoas vão te admirar. E aí, quando elas descobrirem que você aos domingos vem à missa, que você em família reza o terço, eles vão falar: é isso, tenho que ser como ele. E aí você vai ter autoridade para poder ensiná-lo sobre as coisas espirituais. O cristão, ele precisa ser distinguido pela sua qualidade. Então aquele que é estudante precisa ser o melhor estudante. Aquele que é o trabalhador precisa ser o melhor trabalhador. Aquele que é pai precisa ser o melhor pai. E aí, quando os homens descobrirem que o teu segredo é a comunhão sacramental, é a confissão sacramental, é a oração diária, é a santidade na sua casa, uau! Então você vai ser um missionário do Senhor. E aí você vai levar Jesus aonde Ele não pode ir. Agora, enquanto você não for um bom profissional, não for um bom estudante, não for uma boa pessoa, e querer falar de Jesus, que contra-testemunho, né? É por isso, meus filhos, que nós precisamos antes experimentar o poder de Deus,
experimentar a obra de Deus, ter os olhos espirituais para enxergar tudo aquilo que Deus realiza, deixar-se ser transformado por esta obra maravilhosa. E aí, Rosário Oeste vai ser transformada pelo seu testemunho. E dentro de casa, a primeira palavra que Jesus fala para os missionários é: quando entrardes em uma casa, dizei, a paz esteja convosco. Nós precisamos sermos missionários dentro de casa, levando a paz. Tem cristão que não tem paz nem dentro de casa, porque vive mal. A mulher não trata o marido como Cristo, e o marido não trata a mulher como a igreja. Não vai ter paz. Nós precisamos ser missionários em casa, para os seus filhos verem vocês se relacionando e disserem: uau, eu quero ser assim. Uau, ele é assim porque ele é cristão. Eles são assim porque eles comungam, porque Deus realizou uma obra na vida dele. É maravilhoso ser missionário. É maravilhoso contemplar as obras de Deus. E qual é a motivação e o salário por ser missionário? O que te motiva a ser missionário, que você recebe sendo missionário? Segundo a leitura, São Paulo fala: não importa mais ser circunciso ou não, o que me interessa é a criação nova, a motivação para a missão. E o salário dela é a criação nova. É um novo céu e uma nova terra. São novas relações. É o reino de Deus que já habita aqui. É o reino de Deus que, como em germe, ele já está na tua casa, no teu serviço, na tua igreja, na tua cidade. E plenamente, quando toda a história for consumada e Cristo for tudo em todos, nós já podemos ver as obras de Deus hoje, mas o nosso coração tem que saber que o melhor ainda está por vir. Uma obra maior ainda Deus tem para realizar, e esta obra olhos não veem, ouvidos não ouvem e o coração não compreende. Nós só podemos esperar para ver tudo o que Deus ainda há de realizar. Mas a nossa espera não é uma espera passiva, é uma espera ativa. Como? Enxergando a obra de Deus já, desde agora, sendo missionários, levando Jesus no nosso serviço, nos nossos estudos, em nossa família. Como? Fazendo com excelência tudo aquilo que é nosso trabalho. E por que eu faço isso? E qual a recompensa de tudo isso? A criação nova. Deus é maravilhoso. E tudo isso Ele já está realizando no coração daqueles que creem. Por isso, na oração eucarística, peça a Jesus um coração que enxergue desde já as obras dele, e que estas obras nos incentive a viver para testemunhar e transformar o mundo com o Evangelho vivido no nosso coração.